Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana. Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fernanda. Juntas estaremos para mais uma reflexão sobre o Grêmio Estudantil. E para a aula de hoje, vocês vão precisar de cadernos ou folhas avulsas, lápis ou caneta e borracha. Para isso, daremos alguns instantes para que vocês possam se organizar, tá certo? Se organizaram? Deu tudo certinho? Então vamos lá! Representante de turma e Conselho de Representantes de Turmas, CRT. A nossa temática de hoje será sobre exatamente isso. Então daremos um tempo para que vocês possam copiar a temática e a data. E aí, registraram o tema de hoje? Então, professora Fernanda, representante de turma, o que é? Mas antes da gente falar disso, a gente vai ter que buscar na história o que é representar, participar, fazer parte. Podemos começar com um pouquinho de história? Com certeza. Então vamos lá. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, aqui está a nossa história. Talvez aqui inicie uma grande história para a humanidade no que diz respeito a direitos, aos direitos que são assegurados para todos os sujeitos, para toda a pessoa humana, como eles costumam afirmar, não é mesmo? Outro detalhe importante, nós tivemos uma Segunda Guerra Mundial muito expressiva, muito significativa e muito dolorida. O término dela em 1945. Então, a partir de todos aqueles eventos, de todas as situações que ocorreram na Segunda Guerra Mundial, fundou-se a ONU, a Organização das Nações Unidas, com o objetivo do quê, professora Adriana? De trazer a paz mundial, de trazer essa igualdade para todos os seres humanos. Liberdade de expressão, Isso. Justiça, assegurar tudo que foi perdido para que essa população, para que esses seres humanos tivessem a sua dignidade de volta. Isso mesmo. A partir da Organização das Nações Unidas,
Em 1948, houve uma assembleia em que foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas para a gente entender um pouquinho sobre essa declaração, que vai trazer em torno de 30 artigos que tratam exatamente dos direitos humanos, do direito à dignidade humana, nós separamos aqui para vocês na tela alguns dos direitos humanos que são essenciais, fundamentais. O direito à saúde, o direito à liberdade de expressão, o direito à educação. Temos o direito à vida, o direito à prosperidade, o direito a ser respeitado na sua diferença, em todas as situações que o diferem de outros cidadãos. Na realidade, esta declaração vem lembrar aos povos que todos esses direitos são e devem ser respeitados por todos, porque esses direitos são para todos os seres humanos, independente de país, de raça, de credo. Isso mesmo. E aí nós separamos para vocês o seguinte: a Declaração Universal dos Direitos Humanos é para todos os cidadãos. E no seu artigo 1º traz o quê? Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Então veja bem, mas professora Adriana, o que é esse histórico que nós estamos contando aqui muito rapidamente, mas situando os estudantes desde 1948, quando a declaração é aprovada e vai fazer parte, vai influenciar as constituições das nações mundo afora? Por que nós estamos trazendo essa contextualização e o que ela tem a ver com o Conselho de Representantes de Estudantes de turmas e com representantes de turmas? E outro detalhe, com o Grêmio Estudantil. Porque ela vem mostrar que quando um grupo se reúne, ele pode representar outras pessoas. No caso da ONU, ali naquele momento, ela queria representar, trazer de volta os direitos que alguns povos tinham perdidos. Então, quando eu falo de representação, eu falo de participação. Então, aquele grupo que estava participando daquela reunião, daquela assembleia, pensou no mundo, não pensou apenas na sua vontade, no seu país, pensou o que seria bom para o mundo. Então eu posso pensar que participar, eu represento um grupo. Perfeito. E para a gente continuar essa nossa conversa de participação, tem um outro elemento bem importante, que é essa pergunta aqui: o que é ser um cidadão responsável? Ser cidadão. O que é ser cidadão? A gente já ouviu, professora Fernanda, que eu tenho direitos, como a gente ouviu lá na declaração: direito à saúde, direito à educação, direito à expressão livre, direito à vida. Mas cidadão é ter direitos e também responsabilidades. Perfeito. E também em relação a mim, em relação ao meu grupo, em relação à escola, em relação à cidade. Então eu digo direitos e deveres com os outros. Perfeito, andam juntos. Direitos e deveres andam junto. Porque nenhuma ação minha, enquanto cidadã, pode vir a impactar, a ocasionar em você, outra cidadã, um desrespeito,
ou infringir a sua dignidade ou a sua liberdade. Então, o que eu faço impacta em você. Isso é viver em sociedade. E a cidadania é esse exercício de conhecer, de ter consciência dos seus direitos. Então eu sou cidadã responsável, professora Adriana, porque eu conheço os meus direitos. E não só os conheço, mas eu também respeito e conheço também os meus deveres, ou seja, as minhas responsabilidades perante a sociedade, perante o meu grupo. Então lá na escola, esses estudantes que participam, que têm a possibilidade de participar do Grêmio Estudantil, eles têm a possibilidade de exercer esse protagonismo estudantil e, consequentemente, exercer a sua cidadania dentro do espaço do Grêmio? Muito bem, professora Fernanda, que através dessa participação responsável com os outros é que eu mostro ser cidadão. Quando eu penso no coletivo, minha ação não é minha apenas, ela reflete no que nós pensamos, no que nós queremos. Por exemplo, de melhor no espaço escolar. Isso mesmo. Mas no Grêmio Estudantil, que foi uma chapa eleita, cabe essa representação. Mas que outros meios eu tenho para desenvolver esta participação? Guardem essa questão que a professora Adriana trouxe aí com vocês. Nós já vamos ir respondendo e refletindo aqui. Uma situação importante que faz parte de toda essa nossa discussão e que a gente já vai conseguir contextualizar com a questão que a professora Adriana trouxe. Exercer a cidadania exige ação dos cidadãos. Vamos lembrar, cidadão é aquele que tem consciência dos seus direitos. Que direitos? Civis, sociais, políticos, econômicos. Então eu tenho consciência. Exercer essa cidadania exige conhecimento dos direitos e responsabilidades, ou seja, dos meus deveres. Dos meus deveres também enquanto cidadã que faz parte de uma sociedade, enfim, que mora em Curitiba, por exemplo, não é? Então, esse exercício da cidadania que compete aos estudantes, que compete à escola desenvolver por meio do quê? Então, esse agir cidadão? Perfeito. Agir pensando no outro, no bem coletivo. Então, eu desenvolvo a cidadania? Sim, porque a minha ação, ela é consciente e é responsável. É uma ação que traz com ela a responsabilidade. Aquilo que nós estávamos conversando. O meu agir não pode ofender o seu agir. As nossas relações estão baseadas no princípio de eu tenho direito, eu sou cidadã, mas você também tem o direito. Então eu tenho clareza, tenho conhecimento dos meus direitos e de minhas responsabilidades. No espaço escolar, isso reflete no meu bairro, na minha comunidade. Então esse agir, eu posso dizer que começa na escola? Perfeito. O agir, a ação dos cidadãos, o agir responsável. E faz parte disso aqui, exercer a cidadania. Olhem lá, estudantes, olhem o slide, exercer cidadania. Ou seja, eu sei dos meus direitos e eu exerço por meio de práticas que são democráticas. Ora, nós vivemos numa sociedade democrática e essa sociedade democrática, ela é
alicerçada, ela tem a base no quê? No diálogo, no respeito, na empatia. Aqui a gente trouxe, né, professora Adriana, alguns elementos dessa prática democrática. Então eu posso afirmar novamente, começa lá na escola essa ação cidadã? Com certeza. Porque lá na reunião do Grêmio eu tenho esse diálogo, tenho essa escuta, eu vou respeitar quem fala, quem traz algo para a pauta, eu me coloco no lugar do outro. Então, professora Fernanda, eu volto a dizer, começa lá na escola. Perfeito! A escola é o espaço que nós desenvolvemos práticas democráticas, nós exercitamos a cidadania, sem dúvida, por ser um espaço coletivo. Então essa participação é democrática? Perfeito. Precisa. Em que espaço, então, na escola eu tenho isso, para além do Grêmio? Hoje, hein, professora? Tá fazendo perguntinhas que vocês vão guardando na bagagem de vocês e nós vamos dialogando aqui, conversando. Olha lá, por falar em cidadania, por falar em conhecer, reconhecer, ter consciência dos nossos direitos, vamos conversar sobre a participação, isso que a professora Adriana estava colocando. O que é participar? O que é fazer parte? Sentir-se participante. Como é possível participar? Então são elementos fundamentais que nos fazem ter essa cidadania. Acredito que sim, professora Fernanda. Exercer a participação me confere cidadania? Acredito que isso é um exercício. Perfeito. Ninguém nasce falando, ouvindo o outro. A gente vai exercitando aquelas práticas que a gente conversou. Isso mesmo. Conhecendo, reconhecendo os seus direitos e vivenciando isso no dia a dia, não é mesmo? Então, o Grêmio Estudantil é uma das instâncias que promove a participação dos estudantes. Que é a resposta daquela minha pergunta, professora Fernanda. Perfeito. Então o Grêmio é um espaço. Sim. Mas não tem outros espaços? Dentro da escola? Já vamos observar se tem ou não, vamos comprovar se tem ou não outros espaços dentro da escola para participação dos estudantes. Então agora, professora Adriana, nós vamos convidar os estudantes que estão nos assistindo a observar, a acompanhar um pequeno trecho do documentário, eu ia falar filme, mas não deixa de ser um filme, não é verdade? Do documentário Eleições. Mas nós não vamos comentar nada. Assistam, estudantes, para que a gente possa conversar um pouquinho na sequência sobre esse documentário. E assim, a gente queria saber mais ou menos o que incomoda vocês aqui na escola. Pode falar. O que me incomoda é a goteira na sala, que parece uma piscina. Parece uma piscina. Pode falar. Mais historiadores espalhados pelo padre. Mano, vocês estão pensando nisso? Caramba, vocês estão pensando amanhã. Que é o pessoal da manhã. Assistiram ao trecho do filme, do documentário? O que vocês acharam? Perceberam o que os dois estudantes colocam? Perceberam a capacidade desses estudantes em identificar os problemas, as situações que vivem e que, de certa forma, impactam no dia a dia da escola, na organização, na qualidade, enfim, de todos os processos que a escola desenvolve no dia a dia? E que pode ser algo simples para você, Isso. mas para minha turma, muito grave. É isso mesmo, como a goteira, né? Isso. Que a estudante trouxe. Então é uma situação que de verdade impacta na organização daquela sala de aula. Progredindo um pouquinho aqui,
Vamos compreender então que esses estudantes, naquele momento ali do trecho do documentário, eles exercem, no momento em que eles estão se posicionando, trazendo as questões que eles identificam do dia a dia, eles exercem a cidadania através do protagonismo. Perfeito! Dessa ação de se posicionar, de se colocar e de fazer a diferença no seu meio. Porque foi uma situação simples. Sim. Ver a goteira. Poderiam ter passado a situação, mas levaram à reunião. Mostraram que, para aquela turma, aquilo estava prejudicando a atenção, a concentração dos estudantes. É isso mesmo. E o próximo passo é, diante do problema, o que vamos fazer? Não é verdade? Avançando aqui, então olhem o que será que esta imagem, esse slide, professora Adriana, quer dizer. Cidadania, participação e representatividade. Então olha só, cidadania, a condição que eu tenho de saber, de conhecer, de reconhecer, de ter a consciência dos meus direitos. Ser cidadão. Ser cidadã, isso mesmo. A participação. A participação que é um direito meu. Eu tenho direito de participar, porque lembram-se lá a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Eu sou um ser dotado de dignidade, eu tenho direito à educação, que deve ser respeitado, direito à saúde, então eu tenho direito de participar, eu tenho direito à liberdade de expressão, eu tenho direito de me colocar. Ok? E tem a representatividade. Aqui é interessante porque será que eu posso participar, professora Adriana, de tudo ao mesmo tempo, todo o tempo? Pense, professora Fernanda, numa escola. Será que se acontece um problema na minha turma, todos os estudantes podem ou devem ir à sala da diretora? Pois é. Será que nesse momento é possível que todos vão? Será? Pois é. Então, neste momento, acho que a gente pode pensar no que é esta representatividade. Porque, lembrando do Grêmio, que eles nos representam, então esta representatividade deve ser algo por aí? Isso mesmo. A participação, ela também é garantida por meio da representatividade. Então, nós duas somos estudantes da escola e estamos, por exemplo, na mesma turma. Estamos lá no 7º ano, vamos supor. Porém, você é a representante da turma. E nós dialogamos e temos situações e eu lhe trago um problema, uma questão e tal. Não vou eu, juntamente contigo, com você, até a diretora ou até o presidente do Grêmio, enfim, não vamos todas nós levar a situação. Por isso, você é a minha representante, você é a representante daquela turma, você foi escolhida. Então eu participo. Já vamos falar sobre isso, já vamos. Porque você falou um assunto muito importante, representante de turma. Mas isso, quem é? Isso mesmo. Vamos falar um pouquinho antes, para a gente chegar do que é ser o representante de turma. Então, o que é representar? O que é esta representatividade? Exatamente. Olha aqui, o que é representatividade, como a representatividade acontece na escola, e será que na escola é somente o Grêmio Estudantil que garante a representatividade dos estudantes? Representatividade é eu ter alguém que vai falar por mim, porque foi escolhido. Eu participo porque escolhi um representante que vai fazer a representatividade dos interesses,
Aí, de diferentes situações, né, professora Adriana? Ou é da turma, ou é o representante que eu escolho no cenário político, por exemplo, para ser um vereador, para ser um prefeito, um presidente, enfim, representa aquilo que eu almejo enquanto política, aquilo que eu acredito. Então, se falando na escola, então é aquilo que você tinha falado, professora Fernanda, representante de turma. Isso Porque eu mesmo. tenho na escola que tem várias turmas, do 1º ao 5º ano ou do 1º ao 9º ano. Se todos os alunos quiserem falar com a diretora, nem sempre é possível. Então eu tenho representantes, alunos, estudantes que me representam neste diálogo com a diretora? Sim. Então ele é eleito que nem no Grêmio? Perfeito, escolhido. Porque ele vai representar, mas aí ele vai representar o interesse de um estudante? Ou ele vai representar o interesse e as necessidades daquele grupo de estudantes? Vamos ver? Isso mesmo. Seguindo aqui mais um pouquinho, o que significa ser um estudante representante de turma? É o estudante responsável por representar a sua turma. Ele é o porta-voz da turma em relação às situações vivenciadas no dia a dia da escola, exercendo o diálogo entre os estudantes e a comunidade escolar. Então ele representa não o que ele quer, e sim o que a turma deseja, o que a turma precisa. Ele leva o que a gente está conversando, dialogando na sala de aula, na turma, para outras instâncias? Perfeito. Ele abre mão, muitas vezes, daquilo que ele acredita, daquilo que ele quer, daquilo que ele tem interesse, das situações que são individuais, em prol da defesa dos interesses, das necessidades coletivas. Olha que exercício importante, democrático e que faz parte da construção da cidadania desses estudantes. Então ele representa a turma, a sua turma. Então ele não fala mais por ele, e sim por nós. Isso mesmo. E o que é representar? Perfeito! Aqui, olhem conosco. O que significa representar a turma? Representar a quem? Representar em quê? Representar a quem? Olha, vamos voltar um pouquinho. O Grêmio Estudantil é uma instituição, uma organização democrática que está para representar estudantes, interesses, necessidades, enfim, dos estudantes. Da escola. Daquela escola. Aí vamos para representar turma. Quem é que vai representar turma? É professor? Não, estudante, né, professor? Estudante representa estudante. E representar em quê? Nos interesses, nas tomadas de decisões, nas necessidades que a turma identifica que as tem. Mas como é que eu escolho este representante de turma, professora Fernanda? Será que tem um processo de eleição? Como é que funciona isso tudo? Como é que eu escolho quem me representa? Perfeito. Vocês sabem, estudantes, acompanhem aqui conosco. Como escolher o representante de turma? O que precisa considerar? Primeiro ponto, quem é o candidato? Então quer dizer que esse estudante precisa ser responsável? Precisa. Precisa ter iniciativa? Precisa. Precisa ser um estudante que sabe se colocar, que sabe dialogar, que sabe respeitar os outros, a opinião dos outros? Precisa. Precisa de tudo isso, professora Fernanda. E isso é ser protagonista. Um estudante protagonista, responsável não só pelo seu próprio conhecimento, mas
por sua ação. A sua ação dentro da nossa sociedade, dentro da escola, em todos os espaços. Então ele tem que ter essas características, mas tem que querer também, né, professora Fernanda? Com certeza. Outro detalhe aqui, ó, as propostas apresentadas. Então, esse candidato, além das características, além desse querer, que propostas ele traz? São propostas cabíveis, que a gente costuma mencionar, né? São propostas possíveis de serem realizadas? Que mostrem o querer coletivo? Isso, o querer da turma. Ser eleito pela maioria simples. Então, esse processo de escolha do representante de turma, ele utiliza isso aqui dentro da prática democrática. Eleito pela maioria simples. Então, vamos pensar. Isso, o voto. E aí, o que é essa maioria simples, professora Adriana? Eu tenho 30 estudantes na sala de aula. Quantos estudantes eu preciso ter, quantos votos desses 30 estudantes, para que o estudante que quer ser representante seja eleito? 50% mais um. Isso. No caso, 30 estudantes, 15 mais um, 16. Perfeito. Então isso significa afirmar maioria simples. Se eu tenho 30, com 16 votos, 16 estudantes elegem aquele representante. Se eu voto, eu estudante voto, então quem escolhe sou eu estudante, certo? Certo. Então, se sou eu estudante que vou votar no meu colega que tem todas aquelas características para me representar, então ele não é uma indicação? Não. Olhem aqui que importante. Quem escolhe o representante de turma? Os estudantes da turma é que elegem o seu representante. Não é indicação. Não é indicação da professora Adriana, nem da professora Fernanda. Não é indicação do diretor. Não é indicação do professor de língua portuguesa, matemática, enfim. É indicado pela própria turma. E aí, professora Adriana, a gente tem essas 3 situações aqui que iniciam esse processo de eleição do representante. Então, olhem lá. Iniciativa da turma, o Grêmio Estudantil e a gestão da escola. Isso não significa que é indicação. Olhem bem. A turma daquela escola percebe a necessidade de se ter um representante. Então ela tem essa iniciativa. Opa, aqui no nosso 7º ano B, a gente precisa de alguém para nos representar. Nos representar nas discussões que a gente faz com a diretora, com o Grêmio, enfim, precisamos de representação, de representatividade. Então a turma percebe a necessidade. Outro detalhe, o Grêmio Estudantil percebe essa necessidade. Por quê? Porque no Grêmio Estudantil tem um espaço desse representante de turma, que é nesse espaço onde ele vai levar ao Grêmio o que aquela turma está precisando. Perfeito. E a gestão da escola? Então, o gestor, a diretora, diretor, enfim, os pedagogos, até mesmo os professores levantam, percebem essa necessidade de, opa, aqui na nossa escola é preciso que se tenha representantes de turma. Mas por que isso? Porque os estudantes precisam ser ouvidos. Nós precisamos desenvolver a cidadania em nossos estudantes, as práticas que levam os estudantes a se desenvolverem. Então, seguindo mais um pouquinho, como é que fica essa gestão, professora Adriana, do representante de turma? Então vamos pensar, ele foi eleito. Meus colegas me elegeram. Isso. Então, a maioria é simples. Eu quero, tenho propostas. Então, durante o ano letivo, se aquele grupo achar que não, pode também ser por semestre. Isso mesmo. Ou ainda, se caso eu, que fui eleito,
tiver uma situação de saúde, eu posso me afastar? Pode. Ou ainda, se eu não estiver correspondendo aos anseios da turma, eu posso ser destituído do cargo. Isso, o que significa isso? Os outros estudantes chegam à conclusão de que você não pode mais representá-los. Porque não estou representando a turma. Isso. Então não é apenas uma briguinha, né, professora Fernanda? Não, de forma alguma. Então eu, representante, não estou fazendo aquilo que fui eleito, que é representar a minha turma. Isso mesmo. Então, olha só, a gestão corresponde a essas 3 questões. Ao ano letivo ou o semestre, isso tudo é organizado, ao afastamento do cargo por motivos pessoais ou por motivos em que o grupo defina que vai para fora, mais ou menos assim, né? Vai ser destituído daquele cargo. Porque é bem assim, professora Fernanda, eu, representante, devo representar os meus colegas de turma. Perfeito. Mas eu tenho lá no estatuto, que é o documento que rege também o CRT, que é o Conselho de Representantes de Turma. Isso mesmo, isso mesmo. E nós já vamos conhecer um pouquinho sobre o CRT. As atribuições, nós já conversamos um pouquinho sobre isso, né? As atribuições do representante de turma. Mas vamos mostrar aqui para vocês, acompanhem lá no slide. Incentivar o diálogo entre os pares, ou seja, como é que está essa relação de fala e escuta respeitosa entre os colegas, entre os outros estudantes. Conhecer e contribuir para o cumprimento do regimento escolar. Lembrem-se, aquele documento que organiza a escola de vocês, que traz todas as regras, o que compete a cada funcionário e aos estudantes também. Representar e participar das reuniões e eventos para os quais for convocado. Então, olha que é importante essa atribuição. Não é só participar, eu represento. Então, de que forma que eu represento nas reuniões e nas convocações? Buscar auxílio com o Grêmio Estudantil quanto aos assuntos específicos da sua turma. Participar e integrar aqui, isso que você estava falando, professora Adriana, o Conselho de Representantes de Turmas, o CRT. Vamos observar aqui, professora, como fica na prática. Esse slide aqui é bem interessante para que os estudantes percebam. Olha aquele círculo menor, o Conselho de Representantes de Turmas, o CRT, como se ele tivesse inserido dentro do Grêmio Estudantil. E ele faz parte, não é mesmo, professora? Por que ele faz parte? Vamos pensar no conselho que representa esses estudantes das turmas. Então, é a base daquela escola, todas as turmas representadas. E o Grêmio Estudantil, aquele organismo maior que representa a escola. Então, olha como é importante que esses dois caminhem juntos. Conselho de Representantes de Turmas, o CRT, junto ao Grêmio. E ele é uma instância intermediária de deliberação do Grêmio Estudantil. Por que que o CRT é uma das 3 instâncias? Qual que é a outra instância? A Assembleia do Grêmio, a Assembleia Geral, e a diretoria que delibera. O que é deliberar isso dentro do Grêmio? Uma instância que delibera, ou seja, uma instância que decide sobre os assuntos, sobre algumas questões que são importantes, enfim, uma instância de decisão. Esse Conselho de Representante inserido neste Grêmio. Olha como isso tudo é fundamental e importante dentro das nossas escolas. Então, eu posso dizer que o conselho, né? O conselho, ele está dentro
do Grêmio. Então, o conselho representa as turmas e o Grêmio representa todas essas turmas. Isso mesmo. Compreenderam, estudantes? Então, vamos lá. Quantos assuntos importantes, não é mesmo? O artigo 9º do Estatuto do Grêmio Estudantil vai trazer exatamente o que é este Conselho de Representantes de Turmas na organização do Grêmio, tá certo? Na organização estudantil. Então, o CRT é a instância intermediária de deliberação do Grêmio. É o órgão de representação exclusiva dos estudantes e será constituído somente pelos representantes de turmas eleitos anualmente pelos estudantes de cada turma. Então, isso é o que consta no nosso Estatuto do Grêmio. Outra questão, a função desse Conselho de Representantes de Turmas. Olha lá, o artigo 12 traz o seguinte, o que compete? Discutir e votar sobre propostas da Assembleia Geral e da diretoria do Grêmio. Zelar pelo cumprimento do Estatuto do Grêmio e deliberar sobre casos omissos, ou seja, casos que se fazem, não se fizeram presentes, não fizeram parte, enfim, das discussões. Assessorar a diretoria do Grêmio na execução do seu plano de ação. Apreciar as atividades da diretoria do Grêmio, podendo convocar para esclarecimentos qualquer um dos seus membros. Deliberar dentro dos limites legais sobre assuntos do interesse do corpo discente de cada turma representada. E deliberar sobre a vacância dos cargos da diretoria, ou seja, quais cargos precisam ser substituídos. Isso é a vacância. Ok, quantos assuntos, quantas coisas importantes sobre o CRT. O que compete a este representante de turma e junto ao seu conselho de representantes. Então Perfeito. Agora, alunos, vamos pensar, porque agora é a sua vez. Isso mesmo! Anote no seu caderno. Daremos um tempo para que vocês possam anotar e pensar sobre essa situação. Situação, problema. Durante o recreio, o Grêmio Estudantil e a equipe gestora organizaram horários de jogos na quadra da escola. Nesse trimestre, pela terceira vez seguida, a turma do 7º ano B ficou sem poder usar a quadra em função de outras atividades da escola. Essa situação gerou insatisfação entre os estudantes. Como o representante de turma pode agir para solucionar essa situação? Anotaram no caderno? Então vamos lá! E para não esquecer, professora Fernanda, todo estudante tem o direito de ser representado e de representar a sua turma. Toda turma de estudantes tem a sua identidade. As ações do representante de turma consideram o interesse coletivo. Até a próxima reflexão!